Informação importante: o atacante Luciano Rodrigues, tido como o novo Luizito Soares no futebol uruguaio, já disse sim à proposta do Palmeiras. Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta o que falta para que o martelo seja batido com o Liverpool do Uruguai. Te atualizo também sobre James Rodrigues, enorme desapontamento dentro do Morumbi para com o meia colombiano. Falo também sobre o Corinthians, o que falta para que o martelo seja batido com a Globo em relação aos direitos de transmissão de TV. Já Marcos Braz pode deixar o Flamengo. Tem informações importantes sobre o prejuízo do Vasco no ano de 2023. Objetivos definidos para o Galo em 2024. Falo ainda sobre o aporte de John Textor no Botafogo, momento espetacular de Vinícius Júnior, as últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sem perder tempo, só desejar um ótimo feriado a todos vocês, pedir para deixarem like, se inscreverem no canal e comentarem sobre tudo o que quiserem. Combinado? Bora começar o vídeo, não sem antes dividir uma dica legal. Quero contar que a líder do mundo de apostas esportivas está de volta ao canal do Nicola. É com prazer que eu anuncio a Bet365, casa que oferece diversas modalidades esportivas e as melhores cotações para você. Lembrando, você ainda vai ter direito a 50% de bônus no valor do seu depósito. Daqui a pouco eu explico essa história, antes mostrar na tela jogos dessa quarta-feira. Tem às 4 da tarde Liga dos Campeões com Borussia Dortmund e PSG. Dá uma olhada aqui, cotações legais, estou pensando em ir na vitória do Dortmund, pagando R$ 2,90. Já na Copa do Brasil, jogos durante quase todo dia. Tem Brusque Atlético Goianiense, Sampaio Corrêa e Fluminense, Souza e Bragantino, Ipiranga e Atlético Paranaense, Fortaleza e Vasco, América de Natal e Corinthians, além de Flamengo e Amazonas. Não faltam boas oportunidades, certo? Lembrando que na Bet365 novos clientes podem faturar até R$ 500 de bônus de boas-vindas. Para participar é simples, estou deixando o link no comentário fixo e também na descrição do vídeo. Você vai clicar, fazer seu cadastro utilizando o código Nicola e aí você ganha 50% de bônus no valor do seu depósito, valor mínimo de R$ 30, um valor máximo de bônus de R$ 500. Só para lembrar, você precisa ter mais de 18 anos de idade e jogar sempre com responsabilidade. Vem para a maior do mercado, a Bet365. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o goleiro Felipe, que já passou por Corinthians, Flamengo, Portuguesa, entre outros. Ele é o grande destaque do Sampaio Corrêa, que enfrenta nessa tarde o Fluminense. E esse jogo reúne dois goleiros veteranos e de muito boa qualidade. Felipe com 40 anos de idade e o Fábio com 43. Conversei antes de gravar esse vídeo com o Felipe, ele contou que o Fábio é uma das referências para ele. Bora contar também que o Santos tem de pagar de forma imediata R$ 3 milhões ao Argentino Júnior pela compra de Carabarral, sob o risco de tomar mais uma punição da FIFA. Prazo de pagamento é imediato e se não houver essa quitação, o Santos vai tomar outro transfer ban. Carabarral, que foi contratado em 2022 na era Andrés Ueda. Já Thiago Silva, zagueiro que está na mira do Fluminense, também tem mais 3 ofertas de clubes londrinos e ele se meteu numa baita sinuca de bico. É que aos 39 anos de idade, ele está de saída do Chelsea, fica só até junho. E já sabe que se vier ao Fluminense, que é o seu desejo, ele vai ter de vir sozinho. A esposa e os filhos vão continuar morando em Londres. Para completar, 3 times londrinos, rivais do Chelsea, já manifestaram a intenção de contratar o Thiago Silva. Essa decisão vai ser tomada nos próximos dias. Para fechar o giro de notícias, queria falar sobre o goleiro Bento, do Atlético Paranaense. Ele foi destaque do jornal Gazeta dello Sport, que afirma que o Bento é o plano A, B e C da Inter de Milão para a próxima temporada. Hora de falar agora sobre Vinícius Júnior, que segue detonando no futebol europeu. A pergunta que eu quero deixar para vocês é: por que ele ainda não disputa o prêmio de melhor do mundo jogando toda a bola? Nessa terça-feira foram 2 gols no empate em 2-2 do Bayern de Munique contra o Real em Munique. Importante contar que o SofaScore, que é um site de estatísticas, fez um levantamento mostrando o desempenho dos atletas nas últimas 3 edições de Liga dos Campeões e o Vinícius Júnior lidera várias estatísticas. Ele é, por exemplo, o primeiro em participações em gols. Foram 31 participações. É o primeiro em assistências, 15 passes para gol. É o primeiro em passes decisivos, 66 passes. Primeiro em dribles certos, 101.
O primeiro em duelos ganhos, 204, além de ser o primeiro em ações na área adversária, 279. Queria que você usasse o espaço para comentário para me ajudar a entender por que a FIFA ainda não colocou o Vinícius Júnior para brigar pelo prêmio de melhor do mundo. Ele é, para mim, o grande protagonista entre os atletas brasileiros e joga no maior clube do mundo. Esse cara merece todo o respeito. Hora de falar sobre o Botafogo. John Textor acaba de fazer o terceiro dos 4 aportes combinados no contrato da compra da SAF. Depósito de 114 milhões de reais. Já foram mais de 300 milhões de reais aportados, o primeiro deles em 2022 de 100 milhões. O segundo em 2023 de 102 milhões e 200 mil reais. Esse o maior de todos, quase 114 milhões de reais, para ser preciso 103 milhões e 900 mil. Há a previsão de mais um aporte no próximo ano de 50 milhões de reais, só para lembrar as condições do negócio. Assim que comprou o Botafogo, John Textor tinha a obrigação de colocar pelo menos 350 milhões de reais em 4 anos. Botafogo, que sob o comando do Textor mudou de patamar. Aquele time que vivia brigando contra o rebaixamento, agora briga na parte de cima da tabela. No Campeonato Brasileiro do ano passado foi aquele que mais liderou a competição com um primeiro turno espetacular. Será que o Botafogo vence títulos esse ano? Use o espaço para comentário e deixe a sua opinião, beleza? Quero falar agora sobre os objetivos do Galo, que vem encantando na noite dessa terça-feira, a vitória contra o Sport por 2-0. Outra grande atuação do time de Gabriel Milito, que ainda não perdeu. São 10 partidas com vitórias ou empates. Queria contar que o Galo está bem perto da passagem para as oitavas de final da Copa do Brasil. Pode até perder por um gol de diferença na partida de volta contra o Sport em Recife. 2-0 acabou ficando barato para o Leão. O Galo criou muitas oportunidades e poderia ter conseguido um placar ainda mais elástico. Mas voltando às premissas, às prioridades do Galo. Qualquer clube de futebol no Brasil, quando se inicia uma temporada, faz projeções esportivas até para poder calcular quanto vai ser capaz de faturar. E o Atlético ele não foi otimista, ele não foi muito audacioso quando fez essas previsões. Tanto que imagina chegar nas oitavas de final da Copa do Brasil e da Libertadores. Dá para imaginar o Galo fazendo bem mais do que isso, né? De qualquer forma, basta que ele chegue às oitavas das 2 competições de mata-mata para cumprir aquilo que está planejado no orçamento. Copa do Brasil ficou bem mais perto, a Libertadores da América, campanha bem legal também no time de Gabriel Milito. Só para arrematar, vale a lembrança de que o Atlético, com a presença na terceira fase da Copa do Brasil, vai embolsar nessa semana 2 milhões e 200 mil reais. A CBF está prometendo esse prêmio para esses dias. Se passar pelo Sport, embolsa 3 milhões e 400 mil. E se chegar às quartas de final, que nem está previsto lá naquela projeção orçamentária, bate 4 milhões e meio de reais. Quero falar agora sobre o Flamengo e a possibilidade de Marcos Braz deixar a vice-presidência de futebol do clube. Vale a lembrança de que a eleição para presidente no fim desse ano, o presidente Rodolfo Landim não pode se reeleger. E o Rodrigo Dunche, que é o atual vice-presidente, será o candidato da situação. Até por isso, ninguém sabe ao certo se o Marcos Braz terá continuidade em caso de vitória do grupo atual como vice-presidente de futebol. Mas não é só isso que pode tirar o Marcos Braz do Fla. Existe uma combinação, uma conjectura, uma possibilidade de o Marcos Braz concorrer a deputado federal. Dessa maneira ele precisaria ficar pelo menos às terças, quartas e quintas-feiras trabalhando em Brasília, onde os deputados federais dão expediente. O Braz já disse para pessoas próximas que preferiria continuar como vereador no Rio de Janeiro, que lhe permitiria seguir à frente do Flamengo. Mas até as pessoas do partido dele entendem que o Marcos Braz tem muita possibilidade de trazer votos e seria um deputado federal importante. Essa decisão vai ser tomada um pouquinho mais para frente. De qualquer forma, essa questão eleitoral já tem garantido ou criado confusões internas. É que o Marcos Braz, se concorrer a vereador, vai ter como adversário alguém do próprio Flamengo, Cacau Cota, que é diretor de Relações Externas, está se candidatando a vereador. E é possível que os dois dividam votos de torcedores do Flamengo. É também por isso que o Marcos Braz entrou em rota de colisão com o Cacau Cota e o proibiu de viajar com o elenco do Flamengo. O Cacau Cota só viaja agora com a delegação nas viagens em que o Marcos Braz não estiver. Clima péssimo entre ambos. Tudo por causa dessa disputa por votos. A minha opinião, gostaria que você deixasse a sua. Você quer se candidatar a vereador, a deputado, a prefeito, a presidente? Abra mão de participar de qualquer clube de futebol no Brasil. Isso vale para o Flamengo ou para qualquer outro. Acho que uma coisa não combina com a outra. Se você tem as suas obrigações, graças a milhares de votos concedidos por pessoas pelo país, você vai cuidar da política e deixa o clube de futebol
Acho que uma coisa não combina com a outra. Você não se dedica a ser um bom vereador ou um bom deputado e não consegue ser um ótimo executivo, diretor, ou seja lá a missão que você tiver dentro do clube de futebol. Tô errado, tô certo? Use o espaço para comentário e também avalie, beleza? Hora de falar sobre o Corinthians, por que o Timão ainda não assinou contrato em relação aos direitos de transmissão de TV para 2025. Ele é o único clube grande que não está nem na Libra, nem no Forte União e não tem nenhum acordo para 2025. Uma pessoa do próprio Corinthians, muito próxima ao Augusto Melo, me assegurou que o que pega hoje em relação ao contrato do Corinthians com a Globo é o pagamento da comissão. A Globo tem afirmado que não vai fazer pagamento de comissão alguma. O Corinthians defende que há necessidade do pagamento dessa comissão, até para que o clube não precise tirar da própria grana aquilo que vai faturar, quer que a Globo pague essa comissão. O grande problema do Corinthians é que outras alternativas já não existem mais. A proposta do Grupo Forte União foi feita, o Corinthians não respondeu e já não existe mais oferta, nem negociação. Aquela tratativa com a Brax também ficou para trás. Existe muita pressão no presidente Augusto Melo para que não feche com a agência de marketing esportivo do Rio, com medo de que a Brax não tenha condição financeira de honrar com os compromissos e o Corinthians acabe tendo um novo e gigante prejuízo, mais ou menos como aconteceu com a Tausa, só que agora com cifras muito superiores. Diante desse cenário, vai restar para o Corinthians apenas a Globo. Essa pessoa com quem conversei afirmou que o Corinthians vai ter um acordo com a Globo, possivelmente via Libra, até porque o Corinthians não pode fechar diretamente com a Globo, isso contrariaria os acordos da Libra e também do Forte Futebol. Diante desse cenário, o Corinthians deve acabar aceitando um retorno para a Libra sem pagamento de comissão e com cifras parecidas àquelas do Flamengo. Por falar em comissão, tem rendido uma enorme confusão no Corinthians o pagamento da comissão de 25 milhões e 200 mil reais pelo contrato da VaideBet. Isso porque o Corinthians está pagando essa comissão para uma empresa de alguém que apoiou o Augusto Melo na eleição e que é muito próximo, um amigo, um sócio do Sérgio Moura, o diretor de marketing. Nessa semana, inclusive, dirigentes do Corinthians protocolaram um pedido de esclarecimento. André Sanches e companhia querem que o Augusto convoque uma reunião apenas para esclarecer por que o Alex Cassundé foi o escolhido para receber essa comissão. Por que esse cara que apoiou na candidatura do Augusto para presidente do Corinthians foi o escolhido, sendo que ele nunca havia participado e intermediado negociação nenhuma desse tipo. Me cheira um pouquinho estranha essa história, eu gostaria de saber a sua opinião. Use o espaço para comentários e palpite, beleza? Quero falar agora sobre o São Paulo e o futuro de James Rodrigues. Terceiro técnico diferente no São Paulo e como nos outros dois casos, com Dorival Júnior e Thiago Carpini, James parece que vai ter muita dificuldade em jogar com o Zubeldia. Estou para te dizer que vai ter até mais dificuldade, porque o novo técnico do São Paulo, o argentino, exige, adora, entende o futebol como um futebol de intensidade, tudo que o James Rodrigues não tem é intensidade. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte importante muito próxima ao presidente Júlio Casares e essa pessoa dizia que a chance de o James se tornar um protagonista no time de Zubeldia é praticamente zero. Diante desse cenário, não se descarta a possibilidade de negociar o James na metade do ano a custo zero. São Paulo adoraria que o James topasse reabrir aquela discussão para rescisão do contrato. A janela da metade do ano pode permitir ao James que receba propostas e o São Paulo já está aberto a conversas. Não vai cobrar nada para rescindir o contrato do atleta, só não quer ficar pagando os salários dele até o fim do vínculo, R$1,5 milhão por mês. Esse é o salário do James, é o pior custo-benefício de longe do elenco do São Paulo. Temporada atual de apenas 8 jogos, 1 gol e 1 assistência, 264 minutos em campo. Sob o comando de Zubeldia, ele só jogou os 5 minutos finais do empate em 0-0 com o Palmeiras no Morumbi na última segunda-feira. O Zubeldia chegou a ser perguntado sobre o James e deixou tudo bem claro, abre aspas, como digo sempre, a equipe está em primeiro lugar, ele tem que ganhar condição física e ritmo de jogo. Se eu não o colocar é porque penso que, para a equipe, outras opções são melhores. Essa é a minha função e é por isso que eu estou aqui, fecha aspas. O Zubeldia foi rápido e rasteiro, dizendo que vai colocá-lo se entender que o James é o melhor para a equipe. E a percepção de vários dirigentes no São Paulo é de que James está com os dias contados no Morumbi. Vai fazer falta? Você pensa diferente? Entende que ele seria importante? Use o espaço para comentários e avalie. Combinado? Bora falar agora sobre o Palmeiras e as negociações com o Luciano Rodrigues nessa terça-feira. Jornalistas argentinos cravaram que o Luciano Rodrigues quer jogar no River Plate e daria preferência ao time argentino em relação ao Palmeiras.
consultei uma fonte próxima ao Luciano Rodrigues e eu vi uma história completamente diferente. Segundo essa pessoa, o atacante uruguaio de 20 anos de idade, tratado como o novo Luizito Soares pela imprensa uruguaia, já aceitou jogar no Palmeiras. Entre o Verdão e o atleta, tudo certo. Salário, tempo de contrato, luvas, enfim. Resta, para que o martelo seja batido, um acordo do Palmeiras com o Liverpool do Uruguai, time que detém os direitos econômicos dessa joia. O Palmeiras já abriu conversas, já ouviu que a pedida é de 15 milhões de dólares, o Verdão tenta fechar acordo por 12 milhões de dólares. E nos próximos dias, representantes do Palmeiras vão embarcar a Montevidéu, no Uruguai, para tentar fechar esse acordo o mais rápido possível, até porque o Palmeiras tem percebido que cada dia surgem mais interessados. Já falaram do Grupo City representado pelo Bahia, já falaram em Flamengo, agora surge o interesse do River Plate. Em relação ao River, o Palmeiras não demonstra muita preocupação. Verdão entende que o time argentino não vai ter capacidade financeira para concorrer diante de cifras de 12 a 15 milhões de dólares. O maior temor hoje é em relação ao Flamengo, que ainda não apresentou proposta, mas tem muito mais capacidade financeira até do que o próprio Verdão. O Palmeiras pretende fechar esse acordo antes mesmo do jogo da volta entre as duas equipes, marcado para 9 de maio pela Libertadores da América. Luciano Rodrigues, que é entre as possibilidades do Palmeiras para substituir o Endrick, o mais jovem deles. Carlos Vinícius, jogador que pertence ao Fulham, está emprestado ao Galatasaray, tem 29 anos de idade e é uma das possibilidades, foi sugerido recentemente ao Verdão depois de ter sido parte das últimas 3 janelas como alvo do Palmeiras. Arthur Cabral, 26 anos de idade, pertence ao Benfica, negócio extremamente caro e complicado. Diante desse cenário, o Palmeiras trabalha hoje com prioridade para a contratação do Luciano Rodrigues, já tem um acordo com o Paulo Pitombeira, que é o representante do atleta, falta o acordo com o pessoal do clube do Liverpool do Uruguai. Não há preocupação em relação ao River Plate. A tendência é que esse martelo seja batido nos próximos dias e o Verdão teria como novidades para julho, 10 de julho, Felipe Anderson e Luciano Rodrigues, 2 grandes reforços. Para fechar o vídeo, queria trazer uma novidade em relação ao Vasco e a busca por um técnico. Começaram a circular nas redes sociais informações de que o Vasco está de olho em Fábio Carille, comandante do Santos, responsável por levar o Peixe ao vice-campeonato paulista. Fábio Carille, que deixou meio que a controvérsia do seu contrato lá no futebol japonês. Ele tinha vínculo por lá, o Santos ignorou o pagamento da multa e inclusive vai responder a um processo na FIFA, já está respondendo. Pois bem, antes de gravar esse vídeo, conversei com uma pessoa próxima ao Carille para saber se o Vasco de fato demonstrou interesse e se existe alguma chance de um negócio sair. A resposta que eu obtive em relação a esse assunto é: estamos conversando, ou seja, o Carille hoje conversa, negocia, tenta entender as condições que a 777 impõe para a possibilidade de contratação do treinador. Seria certamente um enorme problema, uma bomba para o Peixe, que iniciou muito bem o Campeonato Brasileiro da Série B com 2 vitórias em 2 jogos, 4 gols marcados, nenhum gol sofrido, e mais de 50% dos jogos do Santos na temporada, sob o comando do Carille, o time não tomou gols. Já que falei em Vasco, deixa eu só trazer uma atualização importante. Vasco divulgou seu balanço referente a 2023, prejuízo de 123 milhões de reais. Isso porque na metade do ano o clube precisou investir alto em reforços e também na comissão técnica, sob o risco de ser rebaixado. Então, os custos foram muito maiores do que as receitas, o que justifica esses 123 milhões de reais de prejuízo. Só para completar, ainda assim, o balanço apresentou uma receita recorde na história do Vasco, 364 milhões de reais, 170% de aumento na comparação com 2022, quando o Vasco havia arrecadado 135 milhões de reais. Em relação a pagamentos das dívidas, a 777 já pagou 120 milhões de reais. Foram 90 milhões no ano de 2022, 120 milhões no ano de 2023. Mas, para efeito de contabilidade, esses 120 milhões se transformaram em apenas 60 milhões de reais de queda. De redução da dívida, ela era de 700 milhões de reais, está na casa dos 640 milhões. Essa redução menor se dá porque muitas das dívidas pagas foram com juros da própria dívida. Curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal, nos encontramos à tarde. Abraço, tchau!